Você sabia que a maioria dos erros que levam empresas a serem desclassificadas em licitações poderiam ser evitados apenas com a leitura e o estudo atento do edital? Muitos fornecedores experientes ainda cometem erros por não analisar o edital de forma correta. Para esta conversa, receberemos duas pessoas. É isso aí mesmo. Primeiro, eu vou falar aqui do currículo da Josiane. Vai aparecer aí na tela, mas graduada em Direito e pós-graduada em Direito Administrativo e em Licitações e Contratos. Atua no mercado de licitações desde o ano de 2006, exercendo a função de pregoeira e de presidente da Comissão de Licitações. E também vou passar aqui da Carolina, graduada em Administração, especialista em licitações, atualmente é consultora de empresas privadas nas licitações, palestrante e mentora de empresários que estão iniciando nessa jornada de vendas ao governo. Então sejam muito bem-vindas pela primeira vez aqui no Boletim Diário as professoras Josiane Ribeiro e Carolina Pinder. Olá, pessoal, Ricardo, Josiane, obrigada por estarem aqui, né, pelo convite a Forset, aí vou agradecer. Forset é uma ferramenta que a gente já usa aqui, né, Josi, e deu essa oportunidade da gente vir falar um pouco sobre o que a gente tanto gosta, que é licitações. Eu sou a Carolina Binder, como o Ricardo já passou aí meu breve currículo, com um longo percurso aí, contratando por uma estatal e hoje atendendo iniciativa privada. Vai ser um prazer falar com vocês sobre esse desafio que é entender os editais e o que a gente precisa saber para não errar e para ter sucesso nas licitações. Oi, eu sou Josiane, né? Prazer também estar aqui trocando com vocês de algo, como a Carolina falou, que a gente gosta muito de tratar. Então vamos lá. É isso aí, um prazer recebê-las aqui e com o tema que esse entra ano, entra lei, sai lei, mas isso daqui, infelizmente, os fornecedores acabam deixando de lado, se preocupam só com o preço. Mas nós vamos falar e eu já vou transformar aqui numa pergunta, e aí vocês veem aí como nós vamos tratando aqui esse debate, mas quais estratégias aí avançadas, né, vocês recomendam para uma boa análise do edital? Por favor, professoras. Vai lá, Josi. Então, a gente gosta bem de tratar sobre esse tema, né, Ricardo? Que é algo que às vezes a pessoa acha que não vale muito, discutir muito, né, sobre a análise do edital, acha muito banal, mas é algo que a gente precisa reforçar que para a licitação o básico precisa ser muito bem feito, porque senão o fornecedor paga um preço alto, né? Então, assim, a gente quer trazer os principais pontos para não passar batido e essas empresas perderem lá na frente, né? Inclusive, algumas deixam até de participar porque não observam o regramento do edital. Então, a gente quer fazer essa troca aí, né, Carol, sobre essas informações. E eu acho que, assim, ó, em questão principalmente de estratégia, como o Ricardo perguntou ali, que eu sempre faço e recomendo, né, para os alunos, clientes fazerem. Eu tenho os alunos de mentoria individual, então eu fico todo dia para eles, lê o edital inteiro. Mas, assim, sempre tem aquela primeira leitura dinâmica que você faz para descartar ou não a participação já naquela licitação, né? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Como o tempo é uma coisa que a gente tem muito escassa, e participando de muitas licitações, né, aquele montão de página para ler, primeiro faz uma leitura por cima e vê se vai participar ou não. Mas o que você decidir, né, em primeiro momento participar, uma leitura completa é importante tanto para você perceber coisas que vão impactar diretamente no seu preço ali, né, que a gente vai falar talvez depois ali de se é registro de preço, se é entrega parcelada, se não é, quanto em algumas questões que você pode ver exigências de habilitação que talvez te deixariam de fora da disputa, mas que em algum motivo podem ser ilegais e você pode impugnar esse edital. Então, eu sempre falo muito sobre a estratégia de você trabalhar o edital para ele ser favorável para você conseguir participar, né? Não é só porque você bateu o olho ali, isso aqui não me atende, que eu não vou. Dá uma olhadinha se aquilo está regular, se não dá para impugnar, se o esclarecimento não resolve. Então, eu acho que, estrategicamente, olhando estrategicamente para o edital, a impugnação e o esclarecimento são instrumentos que têm que ser mais utilizados, com mais detalhamento. Assim. E é um Perfeito. fator, né, Eu Carol? queria. Ô, Josiane, desculpa até te cortar Sim, aqui. não. Eu queria fazer. São dois momentos aqui. Primeiro, você que está acompanhando aqui este vídeo, não deixe de seguir as professoras. Vai aparecer aí em dois momentos, né? Primeiro, aqui o Instagram das professoras, está aparecendo aqui embaixo, ó.
separados aí para que vocês sigam. Então vai passar aí, não deixe de seguir as duas. E tem também, né, um projeto que elas tocam aí também, que aí é um outro Instagram que está aparecendo aqui para que vocês sigam. Gente, elas distribuem muito conteúdo. Talvez você está conhecendo elas aqui pela primeira vez, mas tem muita experiência aí no tema licitações públicas, distribuem muito conteúdo com todos nós. Inclusive, eu quero aproveitar, já que estou falando de experiência, professoras, então acho que provavelmente a Josiane vai falar aí primeiro, mas como esse estudo, né, esse estudo detalhado do edital, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, como ele pode influenciar, né, na estratégia de disputa. E, se possível, que vocês falassem assim também, de casos práticos, tanto para quem está iniciando, que eu sei que tem muita gente começando agora no tema licitações, como para o licitante experiente também. Por favor, professora. Tá. Nós vamos pontuar o seguinte, né? A Carol trouxe os institutos aí, pedido de esclarecimento, impugnação ao instrumento convocatório, mas a gente tem que estar muito atento, inclusive, né? Já entrando na análise ali dos editais, para a gente verificar, normalmente essa informação vem ali no preâmbulo do processo, né? Em qual plataforma, em qual portal a licitação vai ocorrer. Né? Muitas delas a gente precisa inserir esse pedido de esclarecimento ou impugnação dentro da plataforma. E algumas delas bloqueiam ali, tem o horário, né, Carol? A gente já viu o cliente nosso perder a oportunidade de impugnar porque não observou, né, o que estava disposto lá na plataforma. Então a gente quer deixar isso muito em alerta. A gente tem um caso prático aqui também, né? Um cliente, com a nova lei, a gente chama ainda de nova lei, né? Apesar de ser lá de 2021, a aplicabilidade já tem um tempo maior também, mas ela ganhou esse apelido aí de nova lei. A gente tem a possibilidade, o órgão pode fazer exigência da garantia da proposta, né? Que é diferente da garantia do contrato. Então, a gente teve caso de cliente aqui que a gente precisou entrar com recurso, porque a garantia da proposta deveria ter sido comprovada até a data de abertura do certame. E esse cliente, ele pagou, né, a garantia, mas depois da abertura do certame, né? Então, ele Depois do veio nos horário, procurar, né? sim, no mesmo dia, Mesmo mas dia depois depois do do horário. horário. Então, assim, a gente teve que entrar com recurso, né? A gente sabe que hoje, principalmente depois da 1433, o princípio do formalismo moderado, verdade material, né? Eles estão muito fortes. Então, assim, a gente recorreu usando essa linha, né? Que seria um excesso de rigor, perder aquela proposta. Inclusive, o objetivo dessa garantia já tinha sido cumprido, que era, né, fazer com que o fornecedor não desistisse da sua proposta, né? Então a finalidade foi cumprida e a gente entendeu que seria um prejuízo maior para o município perder aquela proposta do que se valer ali do formalismo moderado e aceitar essa proposta. Então, assim, funcionou, né? Era uma licitação de mais de 2 milhões de reais, né, Carol? A gente conseguiu reverter a decisão do órgão, mas a gente vai de encontro com a decisão dos órgãos, né? Nem todos aplicam efetivamente os princípios, né? Porque não é só a legislação seca ali, a gente precisa se valer dos entendimentos dos tribunais, né? Jurisprudências, para poder ter essas decisões favoráveis. No entanto, a gente contar somente com a decisão do pregoeiro posteriormente, né, ou agente de contratação, nomeado hoje, é um risco, né? Então, esse deu certo. O ideal é o quê? Que essa leitura seja bem minuciosa, bem feita, para que a gente evite essas situações, né, Carol? Sim, e tem alguns pontos ali no edital que eu até me chamam a atenção, que quando a pessoa começa a trabalhar muito com licitações, principalmente o empresário, né, com o consultor, não acontece tanto isso, que a gente já tem mais essa percepção de precisar ler, né, o edital na íntegra, mas acontece muito com o empresário, eu vejo, assim, de quando eles vão acostumando a trabalhar com licitações, eles começam a achar os editais muito parecidos, e de fato são. Então, eles começam a fazer uma leitura muito superficial, muito dinâmica, e às vezes deixam passar alguns pontos que não cumprem, e como a Josi falou, pontos que eventualmente até podem ser revertidos mediante recurso, né, principalmente com base em formalismo moderado, enfim, entendimentos que a gente já tem nessa linha, porém a gente não vai trabalhar deixando na mão do pregoeiro, do agente de contratação, de quem está lá do outro lado, para decidir, né? O ideal é que a gente entregue tudo perfeito para ninguém questionar nada, nem concorrente, nem pregoeiro, nem ninguém. E alguns dos pontos que eu vejo é que, por exemplo, a Joyce até pode falar sobre isso se ela quiser também, embora a nova lei diga que a documentação de habilitação só vai ser
requerida, né, só vai ser exigida da proposta melhor classificada, exceto, claro, em caso de inversão de fases, mas o que, né, na maioria dos casos não é inversão de fases. Hoje a gente vê alguns portais e alguns editais já pedindo para você incluir os documentos de habilitação junto com a sua proposta inicial. Embora, ao meu ver, isso seja irregular, quando não é uma fase invertida. Mas o que eu falo para o pessoal? Eu falo assim, tá, já que está pedindo, coloca, porque até você, né, recorrer depois para dizer que não era devido, não sei o quê, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Então, se você passa batido nessa leitura, por exemplo, de forma de apresentação da proposta, você pode não perceber essa exigência dos documentos, de eventuais declarações que pede ali. Que aí você bate o olho, não, forma de apresentação da proposta, é sempre a mesma, vou lá, coloco o preço. Mas pode estar pedindo coisa ali. Da mesma forma como a garantia que a Josi falou, garantia de proposta é uma coisa que muitas pessoas não estão acostumadas ainda. Então, você passa batido, não vê. A garantia de contrato é uma coisa que, se você não perceber que tem, você não vai precificar aquilo, porque tem um custo financeiro para a sua empresa, aquela garantia. Então, você tem que contar isso no seu custo. Então, você não lê atentamente o edital, você vai perdendo detalhes que podem te influenciar desde uma inabilitação, né, como é o caso de deixar de apresentar a garantia de proposta, um documento, alguma coisa, ou também no caso de você não precificar bem, né? Um custo financeiro da garantia de contrato, um prazo de pagamento que vai estar lá na minuta do contrato, um termo de referência, mas que é um pouco mais longo do que você está acostumado a fazer. Ontem mesmo eu estava dando uma aula para um aluno de mentoria, a gente estava planejando a licitação, eu estava explicando essa questão para ele, né? Você tem que saber o quando que você vai receber para o seu fluxo de caixa acompanhar ali, porque você pega lá no edital, estava assim, o pagamento 30 dias da data do recebimento definitivo, mas mais para frente estava lá, recebimento definitivo em até 10 dias depois do provisório. Então o cara bate o olho lá, acha que são 30 dias, mas quando ele vai ver são 40. Então essa leitura muito atenta, muito detalhada do edital vai te tirar de problemas como não calcular bem seus preços e como uma desclassificação ou inabilitação, né, desnecessária ali. Sim, professoras, eu vou pedir até para que coloque o Instagram aí de vocês aparecendo aqui embaixo, enquanto eu vou fazer um comentário aqui. Às vezes o pessoal acha, né? Puxa, mas lá vem eles falando de novo sobre leitura do edital. Gente, e é verdade, infelizmente a gente na correria do dia a dia, a gente não lê. Acreditem, todos os dias a gente recebe aqui consultas, pessoas que estão com dificuldade, e infelizmente por quê? Não leram o edital. E aí vai fazer a boa leitura do edital durante a disputa. Durante a disputa, ele percebe que tinha que apresentar um laudo, ele percebe que ia ter que apresentar uma documentação ali durante a disputa, né? E o tempo hábil não vai permitir isso. Então, por isso que a gente insiste tanto em falar aqui dessa boa leitura do edital. E eu quero aproveitar, o tempo nunca ajuda aqui quando o papo é bom, como este aqui, mas que vocês falassem sobre não está na lei, como vocês brincaram aí, né? A lei já está antiga, 2021, mesmo assim não está na lei, mas os fornecedores pararam de usar. Parece que essa história aí de questionamento, recurso, impugnação, o pessoal deixou de lado. Não sei se porque dá trabalho, sei lá o que é, né? Mas eu acredito que é o quê? É falta de conhecimento mesmo, é falta de especialização, mas aí tem o escritório de vocês também, que pode, né, prestar esse tipo de serviço. Mas eu queria que vocês falassem aí de como aproveitar, né, a melhor forma para utilizar aí o recurso, a impugnação, o questionamento. E antes de vocês responderem, eu vou fazer só um pedido. Você que está acompanhando aí, ainda não segue a Forset, de repente você está vendo pelo Instagram ou pelas redes das professoras, @licitaforset, está aparecendo aqui embaixo. Nós mantemos aqui este quadro justamente atrás de especialistas como elas para falar sobre o tema licitações públicas de uma maneira prática. Quando eu comecei, vou confidenciar aí para vocês, eu não encontrava um vídeo como esse me ensinando aí como fazer uma boa leitura do edital, né? Eu ganhava o edital e se vira aí que a licitação é amanhã. Infelizmente era assim que a gente entrava nessa área. Então, você tem dúvida também, curta, comenta, compartilha, joga este vídeo aí no seu grupo do WhatsApp. Todo mundo tem um grupo do WhatsApp de licitação aí. Faça esse conteúdo rodar. Então, por favor, professoras, né? Aproveitando aí o conhecimento de vocês, ensina esse povo a utilizar melhor aí o recurso, a impugnação, os esclarecimentos, por favor.
Sim, a Ela, gente quer pontuar, né, Carol? Inclusive hoje, com a inteligência artificial, a gente tem observado muita gente utilizando da mesma para fazer análise desse edital. É algo muito bacana, né? Otimiza muito tempo, mas a gente tem que ter muito cuidado também que ela tem as suas alucinações, né? Então elas podem jogar essas pessoas aí no buraco, né? Como o professor Ricardo aí pontuou, a gente tem, né, não são todas as empresas, né, que hoje conseguem contratar a assessoria para acompanhar, inclusive tem que ser muito bem analisado, porque a assessoria, né, terceirizar o departamento de licitação da empresa pode sair muito mais, economicamente falando, muito mais vantajoso do que ter um próprio funcionário dentro da empresa executando, né, porque ele tem que capacitar, ele tem que pagar todos os custos trabalhistas, o que é diferente contratando o assessor, né? Além dele já ter essa expertise, né, essa bagagem de muitos anos. Então a gente pontua sempre, usou inteligência artificial, não não vai só considerando que ela te deu de resultado, não, né? Dá sempre uma conferida, se não vai usar da inteligência artificial, não tem jeito, gente. É batido, como o professor Ricardo falou, a leitura do edital, mas é algo extremamente necessário, né? Então não adianta perder o prazo para impugnar. Ah, não vou deixar, eu discuto isso por meio de recurso. Pode ser que tenha órgão que não aceite, né? O momento de questionar a regra do edital é anteriormente à abertura do mesmo, né? Depois que publicou, tá publicado, né? Não que não possa ser saneado ainda, mas não é, né, no direito é uma máxima, né? O direito não atende os que dormem. Então, tem que ficar muito atento, porque passou ali, a gente brinca, né, Carol? Camarão que dorme, a onda A leva. onda leva. Então, e a questão em relação a, né, vem junto com a leitura do edital, mas primeira coisa, quando você pega um edital, você tem que ver a data da abertura da proposta e antecipar todos os passos que você vai ter um prazo para cumprir. Então, a Josi falou bem ali no começo da conversa. Se é uma plataforma que você ainda não está credenciado, não está cadastrado naquele portal de licitações, a maioria dos portais privados e alguns públicos, eles demoram 2, 3 dias úteis para homologar o seu cadastro. Então, se você, eu olhei o edital hoje, que é, sei lá, que dia, daqui a 3 dias é a licitação. Faz hoje esse cadastro na plataforma, porque se deixar para a véspera, pode ser que não dê tempo. A gente está falando de um Comprasnet, por exemplo, que é, né, você vai lá, cadastra no SICAF, beleza, já está ok, mas a maioria dos outros não, né, passa por uma pessoa que vai homologar esse processo. Alguns públicos, a maioria dos privados, então, prazo né, cadastro no portal. Segunda coisa é olhar, sim, o prazo que você tem para fazer impugnação e pedido de esclarecimento, né? Geralmente ali até 3 dias úteis antes da abertura das propostas. E tem algumas anomalias que a gente pega por aí, que nem a Josi falou, de que tem alguns portais em que você coloca o recurso no próprio portal, desculpa, o recurso não, a impugnação e o esclarecimento no próprio portal, que é excelente, mas a gente já viu o portal fechando antes da hora do recebimento, então você fica na mão. Então, sempre quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E uma coisa que eu digo para o pessoal, assim, principalmente sobre esclarecimento, tá? Esclarecimento, mas eu não sei escrever difícil, tal. Você não precisa escrever difícil, você precisa escrever uma coisa que o pregoeiro, o agente público, vai entender o que você está perguntando e escrever no prazo, porque aí ele vai te responder. O interesse dele também é te responder, o interesse dele também é que a contratação seja bem sucedida. Eu acho que a gente tem que um pouco também tirar essa imagem de como se a gente, empresa privada, estivesse lutando contra o órgão público. Não, a gente quer a mesma coisa, a gente quer uma contratação bem sucedida. E para isso, você pedir esclarecimento sobre qualquer dúvida que você tenha naquele objeto é importante. Porque, de repente, você entendeu uma coisa e não era bem aquilo, chega na hora de entregar, não aceitam seu produto, não aceitam seu serviço daquela forma, você tem aquilo rejeitado, tem um prejuízo. Então, ficou na dúvida, não sei se aqui é amarelo ou rosa, não faz... Pergunta, não existe pergunta boba quando a gente fala de pedido de esclarecimento. Não precisa ser uma super pergunta, fala pergunta, não precisa de advogado para assinar seu pedido de esclarecimento. E da mesma forma, claro que a impugnação ela é um pouco mais complexa, porque você tem que convencer o órgão de mudar o que ele fez. Mas se você consegue ali, né, a gente tem um manual de licitações e contratos do TCU ali, que é excelente, pesquisa de jurisprudência, de acórdãos, de súmulas, que você coloca a palavra-chave, já acha ali, conforme TCU, entendimento, tal, não sei o quê, consegue, né, mudar algumas questões ali. Mas tem que ficar muito atento ao prazo. A Jus bem falou, assim, pode ser revertido mesmo depois do prazo, tá? Então, eu perdi o prazo de impugnação e esclarecimento, não vou fazer?
não é o ideal, mas faz, porque pode ser que eles te atendam. Eles só não vão ser obrigados a te atender mais, mas pode ser que eles te atendam, então não deixa de perguntar. E a questão que a Josi também falou ali, de o momento de questionar o edital, eu lembro que quando eu era pregoeira, né, fui por 13 anos no estatal, quando eu era pregoeira, quando começava o recurso administrativo, que é a fase depois da disputa, questionando o edital, a primeira coisa que eu já escrevia lá no meu coisa era, não é momento de questionar o edital. A não ser que fosse uma coisa que eu percebesse um erro realmente, mas se fosse só querendo mudar minha opinião, eu nem analisava, eu falava, não é nesse momento que a gente estuda o edital já era. Colocou sua proposta aqui e aceitou. Então é isso. Você está colocando sua proposta, você está aceitando. Quer questionar? Faz impugnação, faz recurso antes. Eu acho que é importante pontuar aqui, conversa de bastidores, né? Nós estávamos falando aí de alguns clientes que às vezes têm dificuldade, ligam, e eu recebi ontem um WhatsApp, e aí eu vou confidenciar aqui para vocês que teve uma brincadeira até com relação a isso. A pessoa começou a explicar sobre a importância de uma licitação para ele e tal, e eu falei, amanhã que horas essa licitação? Aí ele, meu pessoal já entrou em contato. Aí eu falei, não, mas geralmente quando vocês entram, a licitação é no outro dia, né? E um outro caso, e realmente era no outro dia, às 9 horas da manhã. A gente estava falando às 3 da tarde. Olha só, né? Quando o fornecedor, ele acha que a gente fica aqui entupindo de informações com relação à leitura do edital. Mas estava resolvendo casos aí, tipo, em menos de 24 horas, uma licitação grande até o valor, uma licitação vultuosa. Aí o outro caso também, achei bem interessante, um cliente com dúvidas com relação a um laudo que o pregoeiro, ele já foi criticando o pregoeiro, né? Ele estava me pedindo um laudo aqui, eu usei de toda a minha experiência e todo o meu conhecimento. Peguei o edital, dei um Ctrl F e só escrevi a palavra laudo. E só mandei para ele aqui, cara, isso aqui estava no edital. Se você tivesse preparado, infelizmente, Sim, nem sempre a gente dá sim, a notícia boa, né? Mas era muito simples. Se ele tivesse lido aquilo, porque ele tinha este laudo, o problema era o tempo hábil para ele para enviar juntar. essa documentação. Eu estou falando de duas situações simples, você que está aqui acompanhando, a importância para que você tenha aí um consultor, uma consultora, para que você leia o edital, para que você tenha apoio. Então é importantíssimo e imprescindível que isso aconteça. Meninas, eu vou pedir aí a ajuda de vocês, ver aí, tira no par ou ímpar, né, para que vocês falem um pouquinho do trabalho de vocês também, que aí depois eu vou encerrar esse nosso bate-papo aqui. Por favor. Fala aí, Josi, que eu já falei demais. Então, hoje a gente faz, né, presta essa assessoria para empresas, né, para participarem de licitações de forma segura, né? A gente faz essa análise, é uma coisa que a gente sempre pontua, a análise do edital, ela é feita em conjunto com o cliente, né? Porque as especificações do serviço ou do objeto que ele vai fornecer, é ele que conhece, inclusive é algo importante para trazer insumo para a gente, se for necessário uma impugnação. A gente pontua, inclusive, que o órgão, às vezes, ele nem sabe o que ele quer comprar direito, porque ele não sabe especificar. Então, quem conhece do produto é quem está fornecendo. Então, às vezes, ele vai fazer uma impugnação ali que vai ser muito rico para o órgão, inclusive, né? Vai garantir que aquele serviço ou objeto seja, né, ou produto seja entregue da forma que está sendo, de fato, desejada pelo órgão. Então, a gente faz esse apoio todo, né? Desde a captação da oportunidade, né? A gente auxilia ali na seleção dessas oportunidades, faz todo o processo burocrático, porque há quem diga que não tem burocracia na licitação, mas a gente garante que é um processo burocrático, né, Carol? Inclusive, essa burocracia ela vem para nos trazer segurança, porque imagina se não tivesse um mínimo de burocracia, ia ser a casa da mãe Joana, né? A gente não ia saber que regra que ia acontecer naquele certame. Então, a gente está aqui, faz essa captação, faz a participação no certame, né? Necessidade de impugnação, pedido de esclarecimento, recurso, a gente acompanha essa fase inteira, né? Do certame. E a gente tem também um programa de mentoria, né, Carol? A gente faz tanto individual quanto em grupo para a gente conseguir acessar, né, um número maior de pessoas e capacitar esses fornecedores para que eles possam acessar esse mercado que às vezes muitos deles ficam de fora, né, bloqueado ali por meio da burocracia, é muito caro, é direcionado, e a gente está aqui para quebrar esses paradigmas e mostrar para esses empresários que é sim possível participar, seja nos contratando para poder participar do certame por eles ou participando das nossas capacitações. Feito, Josi. E só para lembrar que, além de tudo, né, já puxando a sardinha para o lado do nosso anfitrião aqui, a gente usa a ferramenta da Forset tanto para a busca dos editais para os nossos clientes, para o monitoramento de chat e para o robô de lances também.
Então, é até uma coisa que eu estou devendo fazer, vou gravar uma hora dessas o funcionamento do robô ali, tanto para colocar dentro da nossa área de aulas gravadas na mentoria em grupo, quanto para postar em algum momento ali, porque é bem legal e é uma das formas de você evitar erros ali na hora dos lances, né? Você já programando um robô que vai ficar dando lance por você. Então, a gente, né, recomenda bastante a ferramenta da Forset também. E é tudo isso aí que a Josi falou, né? A gente atende juntas e a gente atende separadas, a gente tem mentorias juntas e mentorias separadas. Nós estamos distantes só fisicamente, mas a gente está sempre junto e prontos para atender vocês, tá bom? Ricardo, Antes obrigada. de fazer esse agradecimento final, tem que mencionar que também a história de vocês é interessante, né? Vocês se conheceram no projeto lá, a Casa da Licitação, do meu amigo Éder Barduco. Impossível não mencionar ele aqui também, já passou diversas vezes aqui no quadro. Aquele ali, Éder. fique registrado aqui também. Eu gosto de graça, né? Uma pessoa do bem aí, sempre focada em gerar essas conexões. E aqui tem uma conexão real aí gerada. Real. A gente fala que é o melhor presente que aquela casa trouxe para a gente foi uma outra, assim, porque mudou a nossa realidade de trabalho, a gente poder estar junta hoje em dia. Assim. Muito bom mesmo. Quero agradecer em nome de toda a família Forset o seu tempo, a disponibilidade aí de vocês e o tema que vocês trouxeram aqui, porque essa é bem a essência deste quadro aí. E com a vinda de vocês, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Até a próxima, professora! Tchau, obrigada. Tchau, tchau.